Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, hoje um pouco resfriado, com a voz fanha, mas contarei aqui com os meus colegas para tentar segurar o programa até o fim. E estamos na companhia do repórter André Barrocal, nosso repórter especial de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite a todos que nos assistem também. E boa noite ao Theo, que depois, Rodrigo, você pode explicar quem é. Ah, sim. Ele certamente vai aparecer em algum momento. Estamos também na companhia da repórter Mariana Serafini, direto da nossa redação em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. E protesto pela volta do Theo, que acabou de ser retirado aqui do programa. Não, na verdade ele saiu voluntariamente porque porque foi chamado ao quartinho. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso programa. O tema da reportagem de Carta Capital é justamente essa reviravolta que teve nas eleições dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden acabou renunciando à sua candidatura. Ele pretendia disputar a reeleição, mas pressionado pelos seus próprios apoiadores, pelo seu partido, ele acabou decidindo sair da corrida eleitoral e indicou como possível substituta a vice-presidente Kamala Harris, que deve ser efetivamente confirmada como a candidata do Partido Democrata à presidência da República nos Estados Unidos na próxima convenção, salvo engano, prevista para o dia 7 de agosto. Essa foi uma notícia muito celebrada pelos democratas, porque Joe Biden não vinha indo bem nas campanhas, havia uma séria dúvida se ele estava em plenas condições físicas, clínicas, de seguir na campanha por conta da idade de uma série de doenças. Mas essa mudança aparentemente animou os democratas e há pesquisas que indicam que Kamala Harris é mais competitiva do que Joe Biden para derrotar Donald Trump. Mari, qual é a sua aposta? Você acha que ela vai, de fato, conseguir inverter as pesquisas, assumir a dianteira das pesquisas em relação ao Trump? É interessante a chegada da Kamala Harris na disputa, porque é uma novidade, é a primeira vez que é uma mulher negra concorrendo à presidência. A gente já teve mulheres negras concorrendo à vice-presidência, a própria Kamala, que é vice-presidente, mas já teve também a Angela Davis. Mas ela sacudiu o cenário eleitoral assim que ela foi anunciada como a possível postulante dos democratas. Em poucos dias, em 4 dias, ela já arrecadou 125 milhões de dólares de doação de campanha de pessoas físicas. Isso já fez o Trump ficar um pouco alerta sobre essa movimentada que ela deu no cenário, e ele entrou com uma ação para tentar impedir que as doações de campanha arrecadadas pelo Biden, que é algo em torno de 100 milhões, possam ser transferidas para a campanha da Kamala. Então, a gente percebe que ele sentiu o impacto, né, que a campanha do Trump sentiu o impacto, mas é difícil de dizer, porque ainda vai correr muita água. Certamente a chegada dela deu uma arejada nesse cenário, porque estava precisando. O Biden, a coisa estava um pouco caidinha, né? Aliás, o New York Times tinha integrantes, né, da campanha de Trump se queixando que eles já estavam com material pronto para encarar Biden, né? Inclusive com aquela campanha do Sleep Joey, né, o Joey sonolento, né, e vários outros materiais de campanha preparados para enfrentar o presidente dos Estados Unidos, que era candidato, né? E este coordenador, um desses coordenadores da campanha, disse que
considerava a saída de Biden agora até fraudulenta, porque acabou induzindo eles a gastar dinheiro para enfrentar um oponente que não vai ser de fato o oponente. Na verdade, parece que o Trump está um pouco perdido com essa mudança, né, Barrocal? Eu acho que ele se surpreendeu com a retirada do Biden da corrida. Bom, Rodrigo, natural, se preparou para enfrentar Joe Biden como candidato à reeleição, Biden concorrendo à reeleição. Qualquer presidente no cargo, naturalmente, é um postulante à própria reeleição em países em que existe a possibilidade de reeleição. Estamos só há 3 meses da votação, ela vai acontecer no início de novembro. Então, natural que Trump tenha tido essa reação. Se preparou, se organizou, preparou seu discurso para enfrentar Joe Biden. Inclusive, vinha dizendo que era o pior presidente da história americana. Seria mais ou menos esse o centro da campanha dele. E agora vai ter que enfrentar uma outra pessoa, provavelmente Kamala Harris, a atual vice-presidente. Ainda, você ressaltou, ainda precisa de uma confirmação oficial por parte do Partido Democrata, mas tende a ser ela. A gente não viu nos últimos dias movimentação de nenhum candidato alternativo para enfrentá-la dentro do Partido Democrata. Então, essa surpresa de Trump é natural. Se preparou para um cenário e o cenário que ele vai enfrentar agora é outro. Pois é. Na verdade, até várias lideranças do Partido Democrata acabaram manifestando apoio à candidatura de Kamala, entre elas Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, é uma influente democrata, e vários outros. Acho que só o presidente Barack Obama ainda não se manifestou a respeito, mas ele tem este hábito mesmo de se preservar, de não opinar quando não existe ainda um consenso formado. Mas já estamos recebendo aqui alguns comentários. O Paulo Sérgio Silvério diz: Kamala vai para cima, o Laranjão que se cuide. Laranjão aqui acho que é uma clara referência ao Donald Trump com seus tratamentos de bronzeamento, né? Fica uma coisa realmente bastante interessante. E a Gisele Saviani diz: nem republicanos e nem democratas. Porém, para o Brasil, Kamala é melhor, já que Trump é um incentivo para a turma do Bolsonaro. Acredita nisso, Mariana? Que a Kamala vai acabar, pelo menos, reduzindo esse ímpeto da extrema-direita no Brasil? Olha, é curioso isso, viu, Rodrigo? Eu não sei se a Kamala vai reduzir o ímpeto da direita no Brasil, mas a gente consegue fazer um paralelo do discurso. O Trump, agora nos últimos comícios que ele fez de campanha, o tom dele sobre a Kamala é tentar desqualificar uma mulher. Então ele chama ela de lunática, desequilibrada, a acusa de ser socialista, mesmo a gente sabendo que ela é de uma ala bastante à direita do Partido Democrata e não de uma ala mais à esquerda do Partido Democrata, mas ele usa palavras que normalmente são usadas para desqualificar mulheres na política. Esse é o tom da violência política: lunática, desequilibrada. Enquanto o tom da campanha da Kamala, que agora acabou de sair o primeiro vídeo de campanha dela, que ela recebeu autorização da Beyoncé para usar a música Freedom, é a coisa do futuro contra o passado, contra o retrocesso. Que país vocês querem? Que Estados Unidos a gente quer para viver? O país que respeita a diversidade, os negros, os imigrantes, dá oportunidade para a juventude, cuida dos idosos, ou o país da corrupção, dos criminosos? Então ela se coloca como uma procuradora que prende, que coloca na cadeia pessoas como o Trump, o bandido. Essa narrativa que ela está colocando, e ele está usando esse discurso de ódio. E aí eu vi um post, tanto a direita quanto a esquerda no Brasil se pronunciou muito nas redes sociais sobre a candidatura da Kamala, e o deputado Nicolas Ferreira fez um post bastante agressivo, dizendo: se for a Kamala nos Estados Unidos vai ser chocolate.
precisava disso, deputado, sabe? Você não tem nada a ver com a história, aproveita para ser racista, para ser baixo e para fazer um discurso alinhado e baixo, como o Trump está fazendo. Então, assim, se a Kamala vai aliviar para a gente, eu não sei, mas o discurso de ódio está alinhado, com certeza, da direita lá e da direita aqui. Agora, é curioso porque muito recentemente Donald Trump sofreu uma tentativa, né, de homicídio. Acabou que a bala passou de raspão na orelha dele. E neste momento ele estava muito em alta e se sentiu extremamente à vontade para indicar como vice J.D. Vance, que é uma pessoa tão radical quanto ele, né, Barrocal? Eu acho que ele não esperava que esse efeito da desistência do Biden e da candidatura da Kamala pudesse fazer com que ele agora precisasse de um vice mais moderado, não? Bom, Rodrigo, desde quando o Trump, vou retornar um pouco no tempo aí. Quando foi presidente, quando disputou a candidatura a presidente da República pelo Partido Republicano em 2016, foi a eleição que ele ganhou, Trump enfrentou rivais no voto. Não foi uma barbada. Quando presidente da República, nem todo o Partido Republicano estava alinhado em torno dele. Foi o governo de Trump um governo cheio de atritos internos. Não apenas ele teve de enfrentar a oposição do Partido Democrata, mas também insatisfeitos dentro do próprio partido dele, o republicano, com o radicalismo dele, Donald Trump. Esse cenário não existe mais nos Estados Unidos. Trump dominou o trumpismo é totalmente hegemônico dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano se radicalizou graças a Donald Trump. Então, essa indicação que ele fez de vice-presidente, de uma pessoa com o perfil que você descreveu, não é surpreendente. É uma radicalização que já está dada dentro do próprio partido dele. E, aparentemente, no cálculo político de Donald Trump, isso não custaria votos a ele. Ele não perderia votos indicando um radical. Pelo contrário, os Estados Unidos são um país polarizado politicamente, como polarizado é o Brasil. Então, entendo que essa escolha do vice que ele fez não é um problema, seja enfrentando Kamala Harris, seja se tivesse que enfrentar Joe Biden. Eu tenho essa visão. Tá certo. Aliás, tem um desafio adicional para Kamala, que é o seguinte: nem sempre o presidente que ganha no voto é o presidente que vai ser eleito. Os Estados Unidos ele tem um sistema de eleição indireta por meio de colégios eleitorais. Então, muitas vezes, se um candidato democrata, por exemplo, tem muitos votos em Nova York, na Califórnia e tal, e não consegue ter uma votação tão expressiva em estados-chave, que tem um certo número de delegados, pode ocorrer o candidato democrata que teve mais votos não ser eleito, e sim Donald Trump. Então, na verdade... Rodrigo, desculpa interrompê-lo, mas foi exatamente o que aconteceu em 2016, quando o Trump ganhou, se elegeu presidente. Ele perdeu no voto popular para Hillary Clinton, era a candidata do Partido Democrata, mas se elegeu e chegou à Casa Branca justamente graças a esse sistema peculiar americano, que no fundo é um sistema menos democrático do que um homem e um voto. Pois é. Aliás, obrigado pela intervenção. Eu desconfiava disso, mas estava com medo de falar bobagem e depois ser corrigido por você, pelo Kaká. Mas o próprio Trump ele não venceu no voto em 2016, quando ele se elegeu presidente dos Estados Unidos. Então, Mari, na prática, a Kamala ela precisa não só assumir a dianteira das pesquisas eleitorais, mas assumir com uma certa folga, né? E agora eles estão tecnicamente empatados, assim, de acordo com uma pesquisa divulgada agora essa semana pelo New York Times, o Trump está com 48, a Kamala está com 46. É exatamente como
estava em 2016, quando o Trump foi eleito, ele estava com 46 e a Hillary Clinton estava com 48. A Kamala, por ser uma mulher negra, filha de imigrantes, que já traz todos esses signos na pessoa, a escolha do vice vai ser uma questão agora para concorrer com o Trump. E o que se fala é que muito possivelmente precise ser um homem branco, né? Porque aí você vai ter aí um equilíbrio para conseguir conquistar esse eleitorado que não é o homem branco de extrema-direita ou o homem branco fascista que vai votar obrigatoriamente no Trump, que se sente confortável de votar numa mulher negra, mas não se sente necessariamente representado ao olhar para ela. Então, ele precisa se sentir representado nessa chapa. E aí estariam buscando, então, que o vice da Kamala fosse essa pessoa, para conseguir ampliar um pouco mais o espaço de diálogo dessa chapa da Kamala. Tá certo. Bom, a Gisele Staviani requisita a presença do Theo, mas ele aparece na horas mais inconvenientes, assim, não é na hora que a gente quer, não, viu? O Celo diz, percebam que essa divisão política de ideologia aumentou demais de 2018 para cá, cheirinho de que as coisas são orquestradas. Na verdade, Celo, no mundo inteiro, né? Essa onda da extrema-direita, ela tem vindo aí pelo menos desde 2016, com Trump, com Orbán na Hungria, vimos há pouco a ascensão dos partidos de extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. A França precisou fazer ali uma grande mobilização para impedir que a extrema-direita chegasse ao poder, mas eles aumentaram a sua representação no Parlamento francês. Então, assim, não é um fenômeno estritamente brasileiro ou norte-americano. Ele é um fenômeno global mesmo. E a Clara diz, o Trump atacava o opositor Biden, o chamando de velho. E agora o velho é o Trump. Verdade, né? O Biden tem 81 anos, Donald Trump tem 78. Ele não é tão jovenzinho assim. E eu não me recordo exatamente a idade da Kamala Harris, mas é uns 20 anos mais nova, não? Ela tem 59. 59 então agora anos. O velho da disputa é ele. O jogo virou, não é mesmo? Pois é. Bom, gente, como eu mencionei no início do programa, este é o tema da reportagem de capa de Carta Capital, que conta com uma reportagem da Clarissa Cavalhais, direto dos Estados Unidos, de Nova York, né? Ela pegou todo o ambiente do cenário eleitoral lá e preparou essa reportagem para a gente, mas também temos uma reportagem que faz parte do conjunto da capa, feita pelo Barrocal, que mostra um pouco das implicações das eleições dos Estados Unidos na política brasileira. O Lula está ressabiado, né, Barrocal? Rodrigo, sim, Lula, afinal de contas, tem desde antes mesmo de voltar ao poder uma relação de proximidade aí com Joe Biden. O governo Biden, vamos recordar, desencorajou os militares brasileiros ao longo de 2001 e 2022, desencorajou os militares brasileiros quanto a uma eventual aventura golpista. Uma aventura golpista que poderia ser tentada por Jair Bolsonaro. Biden esteve entre os primeiros líderes mundiais a reconhecer a vitória de Lula em outubro de 2022. O presidente brasileiro fez a sua segunda viagem internacional no atual governo para os Estados Unidos. Foi até a Casa Branca em fevereiro de 2023. Em setembro de 2023, ao lado de Joe Biden, em paralelo à Assembleia Geral da ONU, Lula lançou um programa, aí, uma iniciativa global em defesa do trabalho decente. Destacou, numa entrevista a jornalistas estrangeiros na última segunda-feira, a identidade que ele e Biden têm graças ao mundo do trabalho, a defesa dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Disse Lula, inclusive, que se Biden defender que em outro país, Biden seria chamado de comunista, graças
a defesa que faz aí da causa trabalhista. Kamala Harris, caso vença, não teria automaticamente a mesma relação com Lula, mas em linha geral, a relação entre Brasil e Estados Unidos não mudaria muito. Se Donald Trump for o vencedor da eleição de novembro nos Estados Unidos, aí sim a situação para Lula, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai mudar, e vai mudar bastante. O presidente brasileiro, nessa entrevista que eu me referi, dada na última segunda-feira a jornalistas de agências internacionais, deixou a porta aberta para uma relação pragmática com Trump. Disse que ganhe quem ganhar nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos têm uma parceria estratégica e essa parceria tem que continuar, desde que de forma civilizada. Ele parece se preocupar com a não repetição do tratamento dispensado a ele por Javier Milei, o extremista de direita e o trumpista que fala espanhol, presidente argentino. Foi ofendido por Milei, Lula foi ofendido por Milei e até hoje espera um pedido de desculpas. Mas para além dessa relação bilateral e pessoal entre presidentes, num cenário de Donald Trump de volta à Casa Branca, as implicações mais importantes, e eu digo isso com base no que eu vi ao longo da semana de diplomatas, seria nas relações multilaterais. Vou dar só 2 exemplos aqui para não entregar muito da minha reportagem também. No ano que vem, o Brasil vai ser sede da Conferência Periódica das Nações Unidas sobre o Clima. Vai ser em Belém, a chamada COP30. E Donald Trump é reconhecidamente um negacionista climático, quando o presidente tirou os Estados Unidos do chamado Acordo de Paris. Um acordo celebrado em 2015, com metas aí para conter o aquecimento global até o final do século. E também um acordo que previa o repasse de dinheiro por países ricos para países pobres protegerem suas florestas. O outro acontecimento do ano que vem, previsto para o Brasil, com implicações, que pode ter implicações em um eventual retorno de Trump à Casa Branca, é a reunião de cúpula dos BRICS. BRICS que tem desde o ano passado, como um de seus membros, o Irã. O Irã que é um arqui-inimigo diplomático de Washington. E BRICS que tem também a China que Donald Trump considera há muito tempo o grande inimigo do sonho americano, graças à potência econômica que os chineses construíram ao longo aí das últimas décadas. Então, Rodrigo, é um cenário delicado para Lula, caso Donald Trump seja eleito presidente, um cenário que vai exigir muito sangue frio da diplomacia brasileira e do próprio presidente brasileiro. Tá certo, Barrocal. Bom, o Barrocal, como sempre, ele é muito econômico. Ele escreveu muito mais na reportagem dele. Mas, afinal de contas, Barrocal, o pessoal tem que ler, né? Para pegar todos os detalhes, todos os meandros, né? E está disponível já para os assinantes da carta nas plataformas digitais. A partir de amanhã deve estar nas bancas. No fim de semana, os assinantes que tenham, né, a assinatura da edição física, né, do impresso, também terá a revista em papel nas suas mãos. Antes de passar para Mari sobre outro assunto, eu só queria falar aqui com o Barrocal sobre um personagem que apareceu aí no meio dessa semana nos Estados Unidos, que é o premier israelense Benjamin Netanyahu, né? Ele discursou, né, para o Congresso norte-americano, mas causou um certo desconforto, em particular para os democratas, né, Barrocal? Por que desse desconforto? Rodrigo, eu diria que desconforto pelo não mútuo. Vai se encontrar, se é que já não se encontrou com Biden, e também se encontraria com Kamala Harris. Causa algum constrangimento, porque digamos assim, na juventude americana existe simpatia pela causa palestina. Mas o país, Estados Unidos como um todo, é um país muito ligado a Israel desde o nascimento do Estado de Israel, após a Segunda Guerra, ali no final dos anos 1940. O governo Biden apoia a guerra israelense contra Gaza. Nós não podemos dizer que não. Ele apoia
assim como Donald Trump, muito provavelmente, manteria o apoio na mesma intensidade. Vamos lembrar que Trump, quando esteve na Casa Branca, defendeu transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém, que é uma região em disputa, não é um território sacramentadamente israelense, é um território reivindicado pelos palestinos. Então, Rodrigo, eu relativizaria esse constrangimento do premier israelense diante do Partido Democrata e do eleitorado democrático, eu diria, do eleitorado democrata. Eu diria que são franjas do eleitorado americano e franjas do eleitorado democrata que se constrangem, mas no conjunto da obra, o povo, a sociedade americana é uma sociedade que apoia, sim, o Estado de Israel, a causa israelense e esse atual governo de Bibi Netanyahu. Acho que o Rodrigo caiu, Barrocal. Vamos continuar. Tivemos um problema com o nosso apresentador, ele que é o parceiro do Theo, o gato de Rodrigo Martins, sempre presente nas nossas transmissões, em miados, se não fisicamente a gente ouve o Theo, sempre aí que participamos aqui do programa. Já temos ele de volta, Cacá? O Rodrigo está de volta? Então vamos lá, Rodrigo, retome o programa. Olha, eu achei que eu nem tinha saído, mas como a Mari falou, eu parei de falar. Não, mas eu só dizia o seguinte, que assim, por mais que esse jovem eleitorado democrata eventualmente possa ter simpatia pela causa palestina e ficar incomodado com a presença do premier israelense, na prática é aquela coisa, né, Barrocal? Vai votar no Trump? Não vai, né? Vai deixar de votar? E correr o risco do Trump voltar para o poder? Também não tem alternativa. Quem é contra a guerra de Israel contra a Palestina, não tem alternativa. Vai anular o voto, no máximo, vai ficar em casa, não vai votar. Não muda nada com Trump nesse quesito, nesse tema, guerra de Israel contra a Palestina, lá na faixa de Gaza. Biden, Trump, Kamala Harris, muda nada. Exatamente. Agora, temos uma outra eleição também bastante tumultuada, discutida ao longo dessa semana, que é a eleição na Venezuela. A grande confusão é que há uma guerra de pesquisas, né? Cada uma dessas pesquisas aponta um cenário radicalmente distinto. Ora, tem pesquisas que mostram que Nicolás Maduro tem chances de se reeleger em primeiro turno. Ora, tem pesquisas que mostram que o opositor Edmundo Gonzalez está nadando de braçada nas eleições e pode efetivamente ter chance de derrotar Nicolás Maduro. Quem preparou a reportagem a respeito desse tema foi o Gilberto Maringoni, que é um professor, né, de Relações Internacionais da UFABC e um antigo colaborador de Carta Capital. Mas ele não está aqui hoje, não sei se está acompanhando algum jogo do Noroeste, ele é um fanático torcedor do Noroeste de Bauru, assim como o Cacá, o nosso editor de vídeo, mas a Mariana ela também acompanha de perto a política venezuelana, então eu vou pedir para ela dar um rápido panorama da situação por lá. Fala para a gente, Mari. Olha, até tem uma pergunta aqui no chat da Gisele Saviano. Ela fala, mudando de assunto, que a gente ainda estava conversando sobre os Estados Unidos. E sobre Lula e Maduro. O que vocês pensam sobre o Maduro falar para o Lula ir tomar chá de camomila? É bem por aí mesmo que está a história, né, Gisele? O Maduro indo mandar o Lula tomar chá de camomila. O que é que está acontecendo? Tá todo mundo precisando tomar um chá de camomila nessas eleições que vão acontecer na Venezuela domingo. O clima está tenso. Eu acompanho de perto a questão da América Latina já faz um tempo e agora estou em contato com vários colegas jornalistas que estão acompanhando as eleições na Venezuela. Tem tido muitos episódios de violência, de ameaça, e os ânimos estão alterados. Os venezuelanos vão às urnas nesse domingo
para votar para presidente. Nesse domingo também seria o dia que o ex-presidente Hugo Chávez faria 70 anos, é o aniversário do Chávez. O Maduro tenta o seu terceiro mandato. O opositor que tem chances de vencer, que está bem postulado nas pesquisas, é o Edmundo Gonzalez. Ele é o candidato porque a principal oponente, a Maria Corina Machado, foi impedida pelo Conselho Nacional Eleitoral de concorrer devido a crimes eleitorais que ela foi imputada quando ela era deputada, devido a crimes eleitorais quando ela tinha um mandato. E tá complicada a situação, porque o tom da eleição mudou agora nos últimos 15 dias, digamos assim. O Maduro deu uma declaração forte num comício recentemente, dizendo que se a direita vencesse as eleições, haveria um banho de sangue. Uma declaração muito forte que repercutiu muito e repercutiu muito mal. Ele não disse nessa frase que haveria um banho de sangue porque ele não aceitaria o resultado. Ele disse que a direita promoveria um cenário de violência. A frase foi, não sei se por pressa de jornalistas ou se por mau caratismo, mas ela repercutiu muito rápido e começou a ser mal interpretada. Chegou no presidente Lula e ele disse que ficou assustado com o tom da frase. Quando o presidente Lula responde dizendo fiquei assustado, o ex-presidente o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, reagiu mais ou menos no mesmo tom do presidente Lula. E ele era um dos ex-presidentes, dos ex-chefes de Estado que estavam convidados para ser um dos observadores internacionais do processo eleitoral. Ele foi desconvidado. Ele acabou de anunciar que ele não vai mais viajar para a Venezuela para participar da missão de observadores internacionais. Diante disso, desse imbróglio, o presidente Maduro veio a público se retratar sobre a frase que ele tinha dito, tentou costurar o que ele tinha falado, dizer que, na verdade, ele não tinha dito que a esquerda promoveria um banho de sangue e que sim, essa é uma prática da própria direita de promover a violência, o que ele não conseguiu contextualizar direito. Ele tentou remeter a um episódio de 1989, o que ficou conhecido como Caracaço, que na época a própria direita venceu eleições e ainda assim promoveu um episódio de violência. Mas assim, não foi imediato as pessoas ouvirem a frase e associarem ao tal do Caracaço. Então, foi uma declaração de fato infeliz. Só que aí, para tentar remendar o que ele tinha dito, ele mandou essa. E quem ficou assustado, que tome chá de camomila. Não me parece algo muito bom para quem já está encurralado num processo eleitoral conturbado desse jeito, falar para o principal chefe de Estado do continente onde o país dele está em processo eleitoral, que foi direcionado ao presidente Lula. E nessa mesma ocasião, nesse mesmo comício que foi agora, essa semana, o presidente Maduro também aproveitou para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, ele estava elogiando o próprio sistema eleitoral venezuelano, que também é via urnas eletrônicas. Ele disse que o sistema eleitoral deles é absolutamente seguro e auditável. Na ocasião, ele disse que nenhum outro lugar do mundo tem sistemas eleitorais tão seguros quanto o deles. Citou o sistema eleitoral dos Estados Unidos como exemplo e o do Brasil, dizendo que o nosso não seria auditável. Diante disso, o TSE do Brasil reagiu, respondeu, dizendo que sim, o nosso sistema eleitoral é auditável e é seguro, mas cancelou a missão de observadores internacionais que iam participar do processo de observação das eleições na Venezuela. Então, a gente percebe que agora, nessa última semana, o presidente Maduro conseguiu
arrumar briga com outros chefes de Estado de vários países, além de já estar num processo bastante conturbado internamente na Venezuela. Tem outros 8 candidatos concorrendo às eleições, muito dificilmente um deles vai surpreender e chegar ao segundo turno. E é curioso, porque o Edmundo Gonzalez, que é o candidato que provavelmente vai bater de frente com Maduro, ele não é uma figura política, ele é um ex-diplomata, ele foi embaixador na Argentina, ele tem 74 anos e sempre foi uma figura muito discreta. Ele defende a agenda da direita, ele está muito alinhado com um projeto da direita latino-americana que é ligada ao Javier Milei, que é ligada ao bolsonarismo, mas ele não é uma figura dessas estridentes, assim. Tanto que nos comícios agora de encerramento de campanha que aconteceram nessa última semana, ele nem de longe é a figura mais esperada pelo público para o discurso no comício. A figura mais esperada é a Maria Corina, que é quem tem essa característica mais bolsonarista, digamos. E o nosso ex-chanceler, o Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República, vai para a Venezuela para acompanhar o processo eleitoral. Ele disse que ele não foi formalmente convidado pelo governo venezuelano, que eles convidaram o Estado brasileiro, mas não o convidaram, que depois de tudo que aconteceu agora essa semana, ele ainda pode cancelar de última hora a viagem, ele ainda vai analisar o que acontece nas próximas 24 horas, ele falou isso hoje, mas ele ainda mantém, por enquanto ele ainda mantém a viagem até lá. Então é isso, o processo nesses últimos dias entrou, a panela de pressão começou a ferver, e dia 28 o mundo vai estar com os olhos voltados para a Venezuela. Agora, o que significa esse processo político na Venezuela? Faz muito tempo que o PSUV, que é o partido do Nicolás Maduro, está no poder. Hugo Chávez assumiu a presidência em 1998. Desde então, não teve mais nenhuma transferência de governo na Venezuela. Desde então, é só o PSUV que assume a presidência. Teve muitos processos eleitorais, todos eles foram fiscalizados, foram auditados. Só o último processo que não foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, todos os outros foram. Mas agora, nos últimos 8 anos, a Venezuela vem sofrendo um embargo econômico muito forte dos Estados Unidos, vem sofrendo sanções econômicas. O preço do petróleo caiu muito. A base da economia da Venezuela é o petróleo, então a economia deles está muito enfraquecida nesse último período. O país vem sofrendo com inflação, crise econômica. Tem sido muito difícil de o Maduro manter o discurso revolucionário socialista através das urnas, que é o que eles se propunham no início, e também construir a manutenção do poder sem construir a manutenção de lideranças políticas, porque esse é um erro não só da Venezuela, de vários partidos da esquerda da América Latina, que não têm conseguido fazer essa troca de comando. A gente vê isso acontecendo agora na Bolívia também. O presidente Evo Morales conseguiu eleger o seu sucessor, o Luiz Arce, mas agora batalha na justiça eleitoral para ele próprio ser o próximo candidato às eleições presidenciais. Por quê? Porque não consegue construir uma próxima liderança política para assumir o comando, para passar o bastão. E a gente vê que isso está acontecendo na Venezuela. Então, é um desgaste político que não aconteceu agora, nos últimos 15 dias, por causa das trapalhadas que o Maduro vem dizendo. É um desgaste político que vem ao longo dos últimos anos, muito por uma falta de habilidade mesmo do partido, de fazer o trabalho de renovar as lideranças políticas e conseguir arejar o processo político como um todo. Então, pode ser a primeira vez
que o PSUV tem chances reais de perder as eleições. Bom, recebemos aqui já vários comentários. O Laszlo Kovacs diz: a fala de Maduro foi cortada. Sinceramente, há um exagero sobre o assunto. André Solitério pergunta: salvo engano, a eleição venezuelana não seria turno único? Tem 2 turnos? André, você Turno tem razão, único. é turno único. Eu Uhum. falei, o Nicolás Maduro tem chance de se reeleger em primeiro turno, porque falei besteira. Mas, tipo, todos, seja qual for o presidente, ele será eleito no primeiro turno, porque só existe um turno. E o Cristiano diz: Maduro fez o que Bolsonaro queria fazer aqui, ter um TSE para chamar de dele, isso sem falar dos militares. E sobre este ponto, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal a respeito disso, que é a seguinte: eu acho que o presidente Lula ele tem razão de manter relações com a Venezuela. Não faz sentido você não ter relações com a Venezuela, como ocorreu na época do Bolsonaro, que cortou relações diplomáticas, se o Brasil mantém relações com tantos outros países que têm regimes autocráticos, né? O maior exemplo talvez seja das monarquias do Oriente Médio, que Bolsonaro fazia questão de visitar mês sim, mês não sei se preocupado com os presentes que ia receber de lá. Mas não faz sentido a gente não ter relações com um parceiro como a Venezuela, que tem uma relação comercial com o Brasil e tudo mais. No entanto, se eu fosse o Lula, eu não colocaria a mão no fogo para ficar defendendo o Maduro, em particular, e nem para dizer que lá é um regime democrático. Por quê? Porque, de fato, existe, a meu ver, um aparelhamento do judiciário local que tem perseguido opositores políticos do regime Maduro. A Maria Corina, ela me parece ter sido alvo de um processo tão enviesado e político quanto foi o presidente Lula na época da Lava Jato, né? E impedida de se candidatar. Então, eu não faria eu não colocaria a mão no fogo por Maduro, não sairia em defesa desse, nem falaria que lá existe uma democracia plena. Entendo as circunstâncias, é um país que sofre um bloqueio dos Estados Unidos, está numa crise muito grave, a direita venezuelana não é nada bonita e cheirosa, mas também o que faz o regime Maduro não me parece ser adequado. Opinião pessoal. Dito isso, o filho do Maduro, o Madurinho, acaba de anunciar que eles vão sim aceitar o resultado das urnas. Então, se Nicolás Maduro perder as eleições, eles se retiram e saem para a oposição. Barrocal, gostaria de complementar algo, não? Sim, Rodrigo. O presidente Lula gastou capital político desde que voltou ao poder por causa da Venezuela. Aceitou gastar esse capital político para, de certa forma, defender a Venezuela, o que acontece na Venezuela, não para defender, mas para entender o que se passa na Venezuela. Ele recebeu o Nicolás Maduro no Palácio do Planalto no ano passado e apanhou, pelo que disse na oportunidade, apanhou da imprensa, apanhou da oposição bolsonarista. Coube ao Brasil intermediar um acordo entre as diversas forças políticas venezuelanas sobre a eleição desse ano, um acordo conhecido como Acordo de Barbados, que é um lugar aí na América Central, um acordo que teve a intermediação direta de Celso Amorim, o assessor especial de Lula para a área internacional. Então, quando Maduro reage da forma como reagiu diante do que Lula disse, e a Mariana explicou que aparentemente chegou até Lula uma versão imprecisa do que Maduro quis dizer com a expressão banho de sangue, não seria uma ameaça da parte do governismo venezuelano. Se eu perder, vai ter banho de sangue. Não, foi uma especulação sobre o que pode vir a acontecer caso a direita venezuelana ganhe.
Então, a reação que Maduro teve depois do preâmbulo que eu fiz, me parece uma reação de mal agradecido. Tá certo, Barrocal. E como este é um programa temático dedicado a eleições, eu vou pedir para a Mariana falar um pouquinho sobre a reportagem que ela preparou para a edição semanal de Carta Capital, que é, na prática, um perfil do candidato Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Ele que no sábado 20 participou de uma convenção que é o lançamento oficial da sua candidatura, na presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja, de 6 ministros do governo Lula, o que mostra de forma cabal que o PT considera essa disputa em São Paulo estratégica. Mesmo Boulos não sendo um candidato do Partido dos Trabalhadores, e sim de um partido aliado, do PSOL, o PT entende que esta eleição é estratégica e não é por menos. São Paulo... O vice de Boulos é do PT, Rodrigo. O vice de Boulos é do PT, Marta Suplicy. Mas o que eu digo é que assim, é uma eleição que o PT trata com muito carinho, mesmo não sendo cabeça de chapa. Né? É a primeira vez que eles topam não ser cabeça de chapa. Numa eleição em São Paulo. E não é por menos, é a cidade mais rica e populosa do país, né? E é uma cidade muito relevante no tabuleiro político. Mas eu vou passar a palavra para a Mari, porque ninguém melhor do que ela, que virou uma espécie de carrapato do Boulos em vários eventos, né? Para falar um pouquinho aí sobre qual é a estratégia que o Boulos está traçando, como ele enxerga essa disputa eleitoral, sem, evidentemente, Mari, se alongar muito, porque nós já estamos aos 45 minutos do primeiro tempo. E, obviamente, as pessoas que quiserem se aprofundar vão ler a sua matéria, que já está disponível para os assinantes no site de Carta Capital e nas nossas plataformas digitais, e a partir de amanhã na edição impressa também. Diga lá, Mari. Boa. Olha, nem que eu quisesse contar tudo que eu escrevi, Rodrigo, não ia conseguir. Passei os últimos 3 meses, mais ou menos, 4 meses, acompanhando agendas do Boulos, desde das grandes agendas, grandes plenárias de construção de propostas de governos para mulheres, para a juventude, propostas de moradia, saúde, até agendas menores, como as demandas dos trabalhadores do serviço funerário depois que foi privatizado, demandas dos trabalhadores da Sabesp contra a privatização. Então, acompanhei a dinâmica da campanha, assim, trago um pouco desses bastidores, como é que tem sido a relação do candidato com o público, com os movimentos sociais e também com os outros políticos, claro. Agora, sábado, o evento foi bastante interessante porque demonstrou essa força e essa importância mesmo que o PT está dando para essa eleição, mesmo que a cabeça de chapa não seja alguém do PT, seja um candidato do PSOL. Temos a Marta como a vice-candidata. O presidente Lula deixou muito claro que ele vai trabalhar na campanha, que ele é o padrinho político e que o Boulos pode ficar tranquilo que ele vai ser cabo eleitoral, vai gastar sola de sapato, e que não é para ele aceitar provocações e nem perder tempo de campanha respondendo às fake news que certamente vão vir de seus opositores, que já estão vindo. Então, essa é uma preocupação de campanha que o Boulos fez 3 dias antes da convenção. Ele fez questão de convidar os jornalistas que iam participar da convenção para uma coletiva, para conversar com a gente e apresentar a proposta de governo antes
do dia da convenção, porque ele falou, lá vai ser muito conturbado, eu acho que é mais fácil eu conseguir falar do meu programa de governo aqui. De fato foi, o som estava ruim no dia, foi difícil de entender boa parte do que eles estavam falando, sim, então muito obrigada, comunicação de campanha, por ter feito isso, nos ajudou, mas já deu para perceber esse clima bélico da campanha, que vai ser isso. São Paulo vai dar o tom dessa disputa polarizada que está o Brasil, né? Então, Bolsonaro e Lula desembarcaram em São Paulo, cada um com seu candidato. Bolsonaro ainda, apesar de ter escolhido o Nunes como apadrinhado, tem mandado recadinhos para o Pablo Marçal. Pode. Bom, aliás, eu convido todos a lerem a reportagem da Mariana, porque ela toca em temas muito sensíveis, né? Por exemplo, questão de financiamento de campanha. Havia uma ala do PT que estava incomodada de o partido destinar recursos do fundo partidário para a campanha de Boulos se o PT não era o cabeça de chapa. Quer saber o que foi decidido a respeito desse tema? Leia na reportagem de Mariana Serafim. Né? A questão do papel de Marta Suplicy na campanha, né? A apuração da Mariana mostra que ela não está apenas abrindo portas nas periferias para Boulos, ela está tendo uma participação um pouco mais relevante que isso. Quer saber? Leia na reportagem de Mariana Serafim. E N outros aspectos, como eles estão, por exemplo, se preparando para falar com o público evangélico, como que a campanha pretende conquistar aquele eleitorado que tem um perfil mais conservador, mas que não é exatamente bolsonarista, né? Ou que é tucano, enfim. Tudo isso está nessa alentada reportagem de Mariana Serafim. Vale muito a pena vocês conferirem. E eu só vou aqui ler o comentário do André Solitério, que ele diz o seguinte: depois do escândalo que foi a privatização da Sabesp, todo paulistano tem a obrigação moral de apoiar o Boulos. André, sobre a privatização da Sabesp, eu só gostaria de dizer o seguinte: ela foi intensamente celebrada pela mídia corporativa, porque foi a maior oferta pública de ações da história, 14 bilhões de reais e blá, 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 blá. Vamos lá. Foi este valor porque a Sabesp vale muito. A Sabesp é a maior empresa de saneamento da América Latina e uma das maiores do mundo. Ponto número 1. Ponto número 2. Foi uma pechincha. O valor que foi vendido, cada ação da Sabesp, tanto para o acionista de referência, quanto aquelas ações pulverizadas que foram negociadas na terça-feira pela B3, foram vendidas a R$ 67,00, quando no mesmo dia a ação da Sabesp estava sendo negociada na Bolsa por 80 e poucos reais. A diferença de preço é de 23%. O governo de São Paulo abriu mão do controle da Sabesp, tá? Ele tinha um pouco mais de 50% de participação na Sabesp e vai passar a ter 18%. O acionista de referência, que tem 15%, tem o direito de indicar o presidente do conselho da Sabesp. O governo de São Paulo abdicou de indicar presidente, o CEO da empresa, que provavelmente será indicado pelo próprio acionista de referência, associado com outros acionistas desse grupo pulverizado de ações. Então, e mesmo quando a gente pensa no valor em si, 14 bilhões, o lucro da Sabesp, o lucro líquido da Sabesp no ano passado foi de 3,5 bilhões de reais. Se vocês fizerem as contas, 3,5 bilhões de reais, em 4 anos você alcança 14 bilhões. Mas tudo bem, São Paulo não é dono de 100% das ações da Sabesp. Era dono de metade. Logo, em 8 anos, se a Sabesp repetisse esse resultado, esse desempenho, em 8 anos, o lucro da Sabesp pagaria o que eles pagaram agora para ter o controle da empresa. Então,
eu realmente fico assustado de ver como este processo, que foi conduzido de uma forma muito atropelada, sodada, sem discussão, passando por cima de audiências públicas, com um acionista de referência que foi escolhido sem concorrência, né, às pressas, e que teve um valor por ação tão baixo que tenha sido tão celebrado assim na mídia brasileira. Imagino que, eventualmente, por interesses outros, mas eu não vou ficar especulando a respeito disso, porque já estamos batendo aqui no nosso limite de horário. Estou com um pouco de dor de garganta também, vou passar a palavra para o Barrocal. Barrocal, diga para a gente se você tem algum convidado amanhã no Poder em Pauta e que assunto que você gostaria de chamar a atenção ao término do nosso programa. Rodrigo, amanhã no Poder em Pauta, o internauta interessado aqui no nosso canal vai ter que madrugar. Entrevistarei às 9h30 da manhã dessa sexta-feira, dia 26 de julho, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Será uma entrevista sobre esse acordo global firmado essa semana no Rio de Janeiro, por proposta do Brasil, de combate à fome e à pobreza. Um acordo celebrado no âmbito do G20. G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, tem uma presidência rotativa que se altera anualmente. Cabe ao Brasil essa presidência rotativa até novembro. Mas, Barrocal, Então, 9 horas da manhã é madrugar, rapaz? 9h30 da manhã, Rodrigo, 9h30. Bom, mas madrugar? Que isso? Meu Deus, que horas você acorda, meu Deus? As pessoas terão de acordar um pouquinho antes, né, Rodrigo? Não é? Às 9h30 vão ter que estar ligadíssimas de banho tomado e café da manhã também. Ah, tá certo, tá certo. Então tá bom. Bom, mas continue. E sobre o que eu gostaria de destacar aqui, Rodrigo, ao final do programa. Voltarei ao nosso tema dominante, o tema inicial do programa de hoje, a eleição americana. Rodrigo, eu entendo que existe uma lacuna enorme no noticiário brasileiro quanto às razões para Donald Trump ser um candidato, nesse momento, favorito para ganhar a eleição americana. Qual é essa lacuna que explicaria o favoritismo de Donald Trump? Eu vou citar aqui vários números, em duas dimensões. A primeira é a popularidade do governo Joe Biden. Os números que eu vou citar aqui são aqueles são aqueles apurados por uma pesquisa periódica do Instituto Ipsos para a Agência Internacional de Notícias Reuters. Existe uma série histórica dessa pesquisa, e essa série histórica mostra o seguinte, que desde agosto de 2021, há 3 anos, portanto, Joe Biden tinha 8 meses apenas de governo, desde agosto de 2021, que a desaprovação ao governo Biden é maior do que a aprovação. Ou seja, existem mais americanos descontentes com Joe Biden do que felizes. E qual é a situação última, o retrato final? São números de junho, de uma pesquisa divulgada no final de junho. Vou citá-los aqui. 57% dos americanos desaprovam o governo Biden. 57%. E 37% aprovam o governo Biden. Essa é uma explicação para o favoritismo aparente de Donald Trump, e números que sugerem também que Kamala Harris vai ter dificuldade na campanha, porque ela é do governo. Talvez isso ajude a entender esse discurso que a Mariana explicou durante o programa, que ela já começa a adotar de vamos olhar para frente, eu sou o futuro, Trump é o passado, porque ela não pode olhar para o próprio governo dela, ela tem que olhar para frente. Então, aqui, as explicações, os números. Agora, um segundo conjunto de números que nos ajuda a entender por que o governo Biden tem essa desaprovação. Economia. Rodrigo,
desde 2021, quando Joe Biden assumiu o poder, que a inflação nos Estados Unidos é maior do que o PIB. O crescimento da inflação nos Estados Unidos de 2021 para cá, supera o crescimento do PIB. 2021, PIB subiu 5,7%, inflação subiu 7%. PIB de 2022 subiu 2%, 2,1%, inflação 6,5%. PIB de 2023 subiu 2,5%. Inflação do ano passado, 3,4%. Como é que está a inflação nesse ano? Em 12 meses, até junho de 2024, a inflação está na casa dos 3% lá nos Estados Unidos. E o PIB tem andado aqui, foi assim no primeiro trimestre, assim no segundo, mais ou menos na mesma velocidade do ano passado, o que sugere que o PIB americano nesse ano deve crescer algo entre 2,5% e 3%. Então, Rodrigo, estão aqui números que nos ajudam a entender um pouco mais qual é o cenário da eleição lá nos Estados Unidos. Para além de temas como democracia, guerra em Gaza, guerra na Ucrânia, está aqui, ó, o bolso americano é um fator fundamental nessa disputa. Os números mostram isso. Barrocal, eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais difícil nesse programa é tentar dar esperança para as pessoas. As pessoas vêm aqui, escutam a gente, saem mais depressivas, né? Eu mesmo começo o programa de um jeito e termino depressivo no final. E aí havia a esperança de derrotar Donald Trump. E você me vem com uma paulada dessa no final do programa, Barrocal. Você estragou o fim de semana de todo mundo. Estragou o fim de semana de todo mundo. A gente podia dormir feliz hoje, cara. E agora? Como que a gente faz? Pois é, eu entendo que o realismo é fundamental. É fundamental entender a realidade para transformá-la. Tá certo, Barrocal. E você, Mariana, que chama atenção no término do nosso programa? Aposto que mais uma tragédia. Vamos lá. Primeiro, claro que você falou pro Fá da minha matéria, eu fiquei divagando e esqueci de falar um detalhe importante dela, que eu fiz uma conversa muito bacana com o Boulos, onde a gente conversou sobre a vida pessoal dele. E aí eu trago dados que não estão por aí sobre a vida dele, sobre como é que ele tomou essa escolha de vida, de ser um cara da classe média que sai da escola particular e vai para a escola pública e vai morar na periferia, num assentamento sem terra. Por que ele fez isso? Como ele fez isso? Como ele decidiu ser professor de filosofia da escola pública e tudo mais. Então, isso também está contado na matéria que eu trago nessa semana, as estratégias políticas para encarar essas eleições em São Paulo. Agora, só para complementar. Agora, o assunto que eu destaco essa semana é, gente, Olimpíadas, está começando. Eu imagino que seja por isso até que a entrevista do Barrocal amanhã vai ser às 9h30 da madrugada, porque à tarde tem a abertura das Olimpíadas. Então, uma Olimpíada, desculpa, Mariana, uma Olimpíada sui generis, a abertura é amanhã, mas as competições começaram ontem, 48 horas antes. Pois é, eu acho que eu vi um jogo passando na televisão da seleção brasileira feminina de futebol, não? Já teve futebol e rugby. Então, olha só. Começam as Olimpíadas, então é um momento, inclusive, politicamente muito conturbado no mundo, apesar de as Olimpíadas serem uma trégua dos conflitos globais. Eu acho que, pelo contrário, é uma oportunidade de se ver aí muitos protestos na Europa, não só pela questão da imigração, que tem tido já muitos protestos na Europa, mas a ascensão da extrema-direita, a agenda climática, a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza. Então, tem muita bandeira para ser levantada ao mesmo tempo em que a gente vai poder acompanhar os Jogos Olímpicos, apesar do uniforme do Brasil estar extremamente feio, né, gente? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência, a paciência de todos vocês que nos acompanharam aqui. Agradeço aos meus colegas de bancada, ao Barrocal, sempre realista. Barrocal, até demais.
Mas A vida é dura. mas é o seu dura. papel. O seu papel é esse. Né? Não tem jeito. Né? Se alguém quer rir, vai para um show de comédia. Não é o caso. Né? Se veio aqui, veio para se deprimir. É a realidade. Né? A realidade é dura. Mariana, também agradeço pela sua participação aqui. Recomendo muito que vocês leiam tanto a matéria do Barrocal, falando sobre as implicações políticas, né, das eleições dos Estados Unidos no Brasil, quanto a matéria da Mariana, que traça esse perfil aí do Boulos, das estratégias de campanha, e de como vai ser dura também, renhida essa batalha pela Prefeitura de São Paulo. Não vai ser uma disputa fácil, não. Pessoal, é isso. Uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Barrocal, eu vou tentar madrugar amanhã para te ver, viu? Obrigado, Rodrigo. Prestigie Poder em Pauta às 9h30 da manhã nessa sexta-feira. Para mim, 9 horas realmente é madrugada, porque eu durmo muito tarde, mas mas vamos lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.